Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José, fechando mais uma semana, mais uma vez aqui no Ambiente Aberto, como eu gosto sempre de fazer com vocês, até para marcar uma diferença muito grande desses novos tempos que a gente começou a vivenciar no Brasil, desses últimos tempos de trevas no nosso país, né? Você certamente, há um ano atrás, nesse período de carnaval, período pós-carnaval, você estava preocupado com o que ia acontecer com o Brasil. Todos os dias a gente procurava algum tipo de informação, já percebendo que a gente ia se chatear com alguma coisa, porque essa gente, eles não paravam o tempo todo de molestar a nossa sanidade mental, que atacava também a nossa sanidade física. Bom, agora nós estamos diante de um novo patamar de discussões, um novo patamar de assuntos, e a gente lentamente começa a perceber essas mudanças. Infelizmente, alguns personagens ainda caricatos do mundo bolsonarista, eles ainda continuam a mexer com o noticiário. Eu li muitos canais aí, as pessoas reverberando as futricas entre a Carla Zambelli e o ex-presidente da República. Um assunto completamente desimportante. Nenhum nem outro tem possibilidade de alterar mais a realidade concreta aqui no nosso país, porque o poder real já não está nas mãos dessas criaturas ou desse grupo político. E cada vez mais nós teremos que estar atentos aqui nos nossos espaços, discutindo os assuntos relevantes, os assuntos importantes que mexem com a nossa vida, e cada vez mais estabelecermos também estratégias e antídotos para que essas criaturas jamais retomem qualquer tipo de poder aqui no nosso país. Hoje nós já estamos diante de pautas concretas e são sobre elas que eu quero começar a conversar com vocês a partir de hoje. Antes de mais nada, quero te convidar, você que está chegando agora no nosso portal, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Fazer essa chamada inicial, gente, é sempre muito importante. Nosso portal está crescendo bastante. Todas as vezes que chegam pessoas novas aqui, é legal a gente convidar para que elas participem conosco, inclusive dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e também para que as pessoas mandem seus comentários para enriquecer também o nosso portal, para a gente interagir cada vez mais. Se você gostar do nosso espaço, mais ainda, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha só, o carnaval passou e agora a gente já começa a ter algumas discussões aí que foram jogadas na época da campanha, situações que foram colocadas pelo governo anterior e até pelo governo anterior a esse governo que estava aí. Me refiro especificamente à questão energética e à questão dos combustíveis. Nós temos em curso aqui no Brasil uma medida provisória, que foi editada pelo presidente Lula, que isentou os combustíveis aqui no Brasil de impostos. Então, isso tudo tem um prazo de validade, porque essa foi uma manobra eleitoral do governo anterior que esvaziou caixa como pôde para conseguir votos, para aplacar o sentimento das classes médias, né, e das pessoas que usam veículos de uma maneira geral, sobre os preços dos combustíveis que estavam sendo absolutamente devastadores do ponto de vista eleitoral, estava minando a intenção de votos nas classes médias aqui no nosso país, nos vários níveis de classes médias, né? E o governo, capitaneado ali por uma quadrilha na área econômica, resolveu sacrificar o futuro, o ano de 2023, para que no ano de 2022 eles tivessem uma vitória. Mas o dilema está colocado agora. O que fará o governo Lula? Vai prorrogar, vai editar outra medida provisória para que nós não sintamos os preços nas bombas de combustível? Será que a sociedade vai conseguir compreender que isso seria um desdobramento dessa manobra político-eleitoral que o Bolsonaro e a quadrilha organizou aqui no nosso país? Não é por outra razão que a gente tem cobrado que o presidente Lula ele faça uma live semanal, ele faça um encontro com o povo brasileiro através das redes de uma maneira geral. A gente já soube aí que o governo atual está preparando esse tipo de encontro no formato de podcast, onde o presidente Lula entrevistaria, seria um formato assim mais televisivo, mais plasticamente mais bonito, enfim, para diferenciar aquelas lives do Bolsonaro, mas enfim, como eu não sei de detalhes, fica difícil saber se isso terá um alcance, se isso servirá como peça, né, para ser reproduzida
ou peças, né, para serem reproduzidas pelos diversos canais de informação que a gente tem nas redes sociais de uma maneira geral. Mas está pensado, mas se desde o começo, né, do governo a gente já tivesse essa sequência de encontros do presidente Lula com a sociedade, essas questões já estariam sendo colocadas já preventivamente para que as pessoas já tivessem um nível de conhecimento, de preparo sobre essa situação. Se a gente não tem essa interlocução, de repente pinta o aumento de combustível nas bombas, o governo vai ter dificuldades e vai começar ali já esse período pós-carnaval com alguns danos na percepção da sociedade em relação ao governo. Isso vai nos chamar para um outro nível de discussão, a política de preços da Petrobras. Esse reajuste ou essa recomposição dos impostos aqui nos combustíveis, ela seria plenamente suportável se a política de preços da Petrobras fosse modificada para os padrões que foram colocados durante a campanha eleitoral. Todos nós sabemos que o preço dos combustíveis aqui no Brasil, eles estão atrelados aos preços internacionais em função da política de destruição da Petrobras, da nossa política energética, e o seu atrelamento a interesses que são interesses de acionistas e não interesses do povo brasileiro. O que a Petrobras tem pago de dividendos para acionistas, sobretudo acionistas estrangeiros, supera em muito os valores que deveriam ser destinados para investimento da empresa numa melhoria da exploração de petróleo, da distribuição, a diminuição do preço do gás de cozinha, dos insumos de uma maneira geral. Então, esse período vai obrigar o governo Lula a se debruçar sobre essa questão. O Jean Paul Prats, o novo presidente da Petrobras, portanto, ele vai ter esse desafio, porque como é que vai ficar essa situação? Um eventual aumento nos combustíveis certamente vai provocar um aumento na inflação também. Aumentando a inflação, o discurso dessa gente que está no Banco Central de que é importante manter os juros na estratosfera vai ganhar força. E aí o governo vai ficar refém dessa história toda. E não foi para isso que a gente elegeu um novo governo, para ficar refém de um sistema que está azeitado e que não pode ser confrontado. Justamente por isso que nós estamos aqui, justamente por isso que a gente tem que jogar esses debates para as pessoas ficarem cada vez mais conscientes do que está acontecendo. Se isso não for feito, essa gente toda que foi removida para o lixão da história, eles vão ficar jogando mentiras, vão ficar jogando as suas críticas nas redes, esquecendo que foram eles que causaram essa situação e colocando todo tipo de ônus nas costas do novo governo, o governo Lula. Então, gente, essa é uma questão objetiva que vai ter que ser tratada a partir de agora, além de outras que já estão sendo tratadas. Nós, no futuro, vamos ter que discutir também as questões do orçamento público aqui do nosso país. O governo Lula não vai conseguir fazer grandes mudanças na educação, saneamento básico, habitação, enfim, todas as medidas que possam jogar o Brasil para frente sem mexer na questão da economia, sem enfrentar esse grande desafio de termos durante décadas aqui no nosso país a grande parcela do orçamento público ser dirigida para pagar juros da dívida, juros de uma dívida que a gente não sabe como é que ela surgiu, como é que ela se estabeleceu. E aí esse assunto não pode ser travado, esse assunto não pode ser considerado um assunto demoníaco, um assunto que a gente não pode discutir jamais. Não. Quanto mais se joga luz sobre essas questões, mais a população vai tendo algum tipo de esclarecimento. O presidente Lula jogou essa questão dos juros do Banco Central. A figura do Roberto Campos Neto, que ninguém sabia quem era, de repente ele passou a ser conhecido e passou a ser demandado e questionado. O presidente Lula, passado esse carnaval, não pode deixar esse assunto morrer. Esse assunto é um assunto vital aqui no Brasil, como o assunto da energia é um assunto vital também. Nós temos vários assuntos que são vitais, mas eles dependerão, sobretudo, do enfrentamento dos grandes grupos econômicos aqui no nosso país, da política econômica aqui do nosso país. Gente, como vocês sabem, né, de vez em quando vai ter um barulhinho aqui, outro aqui, porque estou aqui no Jardim Botânico e tem aqui as máquinas que fazem as manutenções, mas faz parte, né? Não tem como a gente escolher aqui um espaço específico aqui para não ter nenhum tipo de ruído, né? Enfim, mas de vez em quando pinta um passarinho também, pinta um bichinho aqui ou lá e vai animando aqui o nosso encontro ainda mais, né? Pois bem, então, gente, nós
voltando aqui, retomando o assunto, nós teremos, a partir de agora, outro nível de preocupação, outro nível de discussão, outro nível de personagens. Nós vamos ver mais os personagens que de fato conseguem mudar a realidade jurídica, a realidade legislativa aqui no Brasil, os personagens do Supremo Tribunal Federal decidindo sobre questões estratégicas. Nós vamos ver o Congresso Nacional, o Arthur Lira ali toda hora sendo demandado para discutir questões importantes da estrutura do Estado brasileiro, o Pacheco também, como líderes, né, da Câmara e do Senado, por onde tramitarão todas as iniciativas legislativas, tanto as que serão propostas pelos deputados e senadores, quanto as que serão propostas pelo presidente da República, pelo governo Lula. Como eu disse a vocês, é fundamental que se tenha uma comunicação mais direta entre o presidente da República e a sociedade, que cada vez mais as situações sejam explicadas e, mais do que isso, que o governo tenha também, através desses encontros, ouvidos muito grandes para escutar aquilo que a gente discute na sociedade, que nós que lutamos contra essa gente toda, o que nós pensamos do futuro do Brasil, o que nós pensamos da realidade, das políticas públicas, das prioridades, como é que o governo pode reunir energias, forças, não, como eu disse para vocês, para fazer rupturas, né? Porque isso é muito difícil, romper numa sociedade que está absolutamente engessada por todos os lados e principalmente ideologicamente. Mas o governo tem que ter a capacidade para dialogar e conversar e conseguir conquistar cada vez mais alternâncias, né, de estruturas aqui de poder no nosso país, de lógicas da estrutura de poder, da estrutura de economia, para que a população possa sair desse atraso, desse abismo que a gente está tirado há séculos aqui no nosso país. Nós, até hoje, não conseguimos fazer com que nós tivéssemos uma coisa chamada justiça social aqui no nosso país. Caberia aqui, a gente no futuro vai fazer isso, analisar, né, como foi o processo civilizacional aqui no Brasil, a transição da monarquia para a república, a abolição da escravidão, se a escravidão de fato acabou, se as chagas do nosso país acabaram, e o que tem sido feito com a mudança de sistema aqui no nosso país, da monarquia para a república, se mudou muita coisa. Bom, nós sabemos que mudou, mas mudou o suficiente? Bom, é para isso que existem as eleições, para isso que existem os candidatos, para isso que existem as participações de pessoas como eu e você, para ajudar com que a realidade seja modificada, né? Gente, eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso pontapé inicial dessa sexta-feira, e mais tarde a gente volta aqui para esmiuçar algumas questões que serão as questões mais importantes para a gente discutir, e não as futricas aí dessa gente que nós conseguimos jogar para o lixo da história, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!